que infelizmente é igual lata vazia, só faz barulho. Mas se chegar lá fora e falar assim, perguntar, tu sabe o que foi pregado hoje? Não sei. Deus falou contigo? Falou. Mas o que ele falou? Não sei. Não adianta você entrar aqui dentro desta casa e voltar com dúvidas. E se alguém perguntar o que você... E principalmente, alguém que bater na porta da sua casa querendo falar contigo, as testemunhas de Jeová, você não tem resposta para elas. Sabe por quê? Porque está faltando palavra. Está faltando palavra. Diz assim a palavra de Deus. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho e vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada que está no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então o anjo que falava comigo dizendo-me, não sabe tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eite, olhe para cá. Nem por força e nem por violência. Podeis assentar. Quando eu estava chegando por aqui, a nossa irmã estava dando uma saudação e ela disse esta palavra na sua saudação, nem por força, nem por violência. E eu falei assim, Deus, tu está confirmando a mensagem. E vendo o tema, desperta, oceano vista-se de força. Meus irmãos, falar de força no dia em que nós estamos vivendo, no momento que a igreja na face da terra está vivendo, eu vejo uma dificuldade tão grande em se falar de força. Quando a gente entra na casa de Deus, que nós vemos o operar dele, o agir dele, de uma forma sobrenatural, de uma forma nítida e presenciável, porque quem é espiritual entende as coisas espirituais. Quem não são espirituais vai ficar confuso. Não entende as coisas de Deus. Existem pessoas que nós convidamos a ir à casa do Senhor e não entende de tudo que Deus faz. Não entende muitas das vezes do que se é pregado, do que se é cantado, do louvor da letra do hino. Mas quem é espiritual entende muito bem quando Deus está falando, automaticamente sai de dentro de si um desejo de glorificar, um desejo de exaltar, porque mais uma vez Deus está falando com a sua igreja. Queridos irmãos, no movimento do culto, quando eu vi Deus falando de uma forma espetacular, não é saindo da mensagem, fechei até a Bíblia, mas eu imagino a preocupação de nós ouvirmos um louvor, uma mensagem que falou aos nossos corações, principalmente
principalmente acerca da volta de Cristo. Quando nós falamos sobre força, existem pessoas no meio de nós que começam a imaginar, que começam a olhar para si e automaticamente declara, e ele declara com a sua vida e diz assim: Senhor, aonde estão as minhas forças? Eu preciso sim, Senhor, caminhar até o fim. Eu preciso chegar, Deus, na última hora, no último momento, onde eu vou ouvir: eis aí o noivo, sai ao encontro. Eis, mesmo você pensando tão fraco, sem força para caminhar, você é mais forte do que todo o exército do inferno. O que importa é que está na Bíblia mesmo, tendo pouca força, não negue o nome de Cristo. Há uma necessidade tão grande de ter força. Há uma necessidade muito grande em ter força para quê? Para fazer aquilo que Deus nos deu por direito de fazer. Quando nessa palavra, uma palavra revelada do profeta Zacarias, em uma das suas visões, ele estava como dormindo, e chega um anjo perto dele, e o acorda, o desperta, e dá para ele uma visão. E o anjo pergunta a Zacarias: Zacarias, o que você está vendo? Zacarias olha e diz: eu estou vendo um candeeiro, um candelabro, que tem 7 lâmpadas. E nestas 7 lâmpadas existem 7 canudos. E esses canudos que estão nas 7 lâmpadas, tendo cada uma delas o seu canudo, está ligada em uma bacia que está no topo, e ela está cheia de azeite. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o que tem mistério nesta palavra é muito forte. Quando eu vejo aqui que esta palavra, quando ele viu esta visão, mesmo ele viu tudo isso, ele não entendeu o que ele estava vendo. Ele não entendeu aquilo que ele tinha visto. E de repente ele pergunta: Senhor, que coisa é esta? Que visão é esta que eu estou tendo nesta hora? Não sabes tu que está vendo? Não sei. Esta é a palavra a Zorobabel. Assim diz o Senhor: nem por força, nem por violência. Quando eu vou em Gênesis, eu vejo uma família, e essa família de um senhor de muita idade, de uma senhora de muita idade, tendo ele 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus chama um homem avançado de idade, mas porém com força. Porque dentre tantos habitantes da terra, era a única família que Deus encontrou tendo força para adorar. Noé foi chamado para construir uma arca. Os homens duvidaram de tudo aquilo que ele ia fazer. Mas Noé tinha força. Quando Noé começa a dizer que ia construir uma grande arca, de que naquela época automaticamente não tinha chuva, não tinha nem orvalho, não caía sereno, e a terra estava seca, estava trincada, rachada, e não tinha água, estava seca. E quando ele disse: vai cair um grande dilúvio, Deus falou comigo. E ele disse: vou construir